Hoje nós vamos estudar perpendicularidade entre retas na geometria analítica. Ou seja, tendo somente as funções de duas retas, você consegue saber se elas são perpendiculares ou não. Aqui nesse caso nós temos o nosso plano cartesiano, a reta R e a reta S. A reta R está representada pela função y igual a A1x mais B1. E a reta S por essa aqui, y igual a A2x mais B2. O A1 e o A2 são os coeficientes angulares dessas retas. O B1 e o B2 é o termo independente ou coeficiente linear. Isso daqui são funções de primeiro grau. Funções de primeiro grau são aquelas funções cujo gráfico são retas. Inclusive aqui no canal tem uma playlist que eu falo só de função de primeiro grau. Se você tem dificuldade, dúvida com essa estrutura, eu recomendo fortemente que você veja essa playlist. E para saber se duas retas são perpendiculares ou não, a gente vai usar somente o coeficiente angular delas, ou seja, o A1 e o A2, nesse caso aqui. Então, nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como saber se duas retas são perpendiculares ou não, e na sequência eu vou fazer uma questão de concurso público muito interessante que envolve esse conhecimento. Nesse caso aqui, elas são realmente perpendiculares, já tem aqui o símbolo dizendo. Então, A1 deve ser igual menos 1 sobre A2. Ou seja, uma é o inverso da outra e com sinal negativo. Se A1 é igual a menos 1 sobre A2, A2 deve ser igual a menos 1 sobre A1. Simplesmente assim, você já consegue identificar se as retas são perpendiculares ou não. Se essa igualdade for verdadeira, elas são perpendiculares. Se a igualdade for falsa, elas não são perpendiculares. Agora eu vou mostrar para vocês aqui uma questãozinha de concurso público envolvendo esse conhecimento. Acompanhe aqui comigo, ó. As retas z igual a 2x mais 3y menos 6 igual a 0 representa a rua da casa de Maria. E a reta w igual a 3x menos 2y mais 1 igual a 0 representa a rua da casa de Joana. Assim podemos afirmar que a rua de Maria forma um ângulo de 30 graus com a rua de Joana. As ruas de Maria e Joana formam uma só, ou seja, elas são a mesma rua. As ruas das duas são perpendiculares, e as duas ruas são paralelas. Qual dessas alternativas é a verdadeira? Então eu vou anotar aqui no papel a função das duas retas, da reta Z e da reta W. A gente vai discutir essas alternativas aqui. A reta Z, como nós vimos lá no enunciado da questão, é dada por 2x mais 3y menos 6. E a reta W é dada pela função 3x menos 2y mais 1 igual a 0. Isso aqui é igual a 0, aqui também é igual a 0. Sendo que essas duas funções aqui, elas não estão no formato padrão da equação da reta, que é aquele formato com o y isolado. Então, nós vamos ter que isolar o y para descobrir quem é o coeficiente angular das duas. Então, nesse primeiro caso aqui, olha, 3y menos 6, eu vou jogar logo esse 6 e o x para o outro lado, então vai ficar 3y igual a menos 2x, passa para o outro lado trocando sinal, mais 6. Esse menos 6 passou para o outro lado trocando sinal. Agora, esse 3 aqui vai passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar y igual a menos 2 terços de x mais 6 sobre 3. 6 sobre 3 é igual a 2, mais 2. Vamos estudar agora a reta W. Na reta W, vamos isolar também o y. Só que eu vou jogar aqui dessa vez o y para o outro lado trocando sinal, já deixar ele isolado positivo desse lado. Aqui ele está negativo, vai passar para cá positivo. Então, nós vamos ter aqui 2y
igual a 3x mais 1. Então, y igual ao 2 vai passar para lá dividindo, ó, 3 meios de x mais 1 meio. Esse daqui é o A, coeficiente angular da reta Z, e esse é o coeficiente angular da reta W. Logo de cara, a gente pode descartar algumas afirmativas aqui, olha. As duas retas são paralelas. Para que duas retas sejam paralelas, elas devem ter o mesmo coeficiente angular. E não é o caso. O coeficiente angular dessa é menos 2/3 e o coeficiente angular dessa é 3 meios. Então, o coeficiente angular diferente, elas não são paralelas. As ruas de Maria e Joana formam uma só. Para formar uma só, deveria ser a mesma equação. A gente vê claramente que essas duas funções são funções diferentes, não são a mesma função. Então, só resta duas alternativas para a gente. A gente já pode cancelar a D, cancelar a B, ou é a ou é a C. A A diz que forma um ângulo de 30 graus. E a C diz que as duas retas são perpendiculares. Então, vamos ver, vamos testar se elas são perpendiculares. Voltar aqui nos critérios de perpendicularidade, olha. Duas retas são perpendiculares se, por exemplo, o A1 for igual a 1 sobre o A2. Então, quanto que é o A1? O A1, nesse caso, é o menos 2/3. Então, vamos anotar aqui, olha. Menos 2/3. E o A2? O A2 é 3 meios. Então, aqui eu vou botar aqui em cima, A1, A2. 3 meios. Isso vai ficar o quê? A gente inverte, vai ficar 2/3 negativo. Ó. O 3 passa para baixo, o 2 passa para cima, vai ficar menos 2/3. Menos 2/3 é igual a 1. Então, essas duas retas passaram no critério de perpendicularidade, ou seja, uma deve ser o inverso e o oposto da outra. Inverso quer dizer que a gente troca o numerador com o denominador, e oposto a gente troca o sinal. E elas realmente, uma é o inverso e o oposto da outra. Então, essas retas são perpendiculares. Então, ó, gabarito, letra C. E se você está assistindo esse vídeo até aqui é porque eu te ajudei de alguma forma. E a forma que você tem de retribuir, contribuir com o meu trabalho é simplesmente se inscrevendo no canal e acionando o sino das notificações. Eu conto com a sua ajuda. Valeu, gente!